estou sentando mão de alguém que é totalmente rendido ao Gurudeva. O Gurudeva está dizendo, você tem que entender quais são os 6 membros da rendição. Daquele verso, não colher essa sankalpa para colher essa varadina. Que a coisa principal é você pensar que Krishna é o meu único protetor e guardião. Como um bebê, uma criança pequena que também pensa, minha mãe, ela é minha mantenedora, minha protetora, minha guardiã. Minha mantenedora. Se você pegar o corpo do bebê e jogar ele para cima, ele ri. Porque ele tem essa fé, ele acredita que a minha mãe vai me pegar. Se a mãe não pegasse, o bebê cairia no chão, quando a gente brinca de jogar o bebê para cima. Então o bebê tem essa fé, por isso que quando a gente joga o bebê para cima, ele ri. Por que ele ri? Ele tem essa fé de a minha mãe vai me pegar. Da mesma forma, sempre pense. Sempre pense, Krishna é meu protetor, meu mantenedor também. Tem aquelas 6 práticas da rendição que você ser humilde, aceitar só o que é favorável para Bhakti, rejeitar tudo que é desfavorável, aceitar Krishna e Guru como seu único protetor, mantenedor e guardião. Se render completamente. Então isso é rendição. A rendição mais elevada é a que a Srimati Radhika tem. Srimati Radhika, ela se rendeu completamente. Ela é totalmente rendida a Krishna, Srimati Radhika. Você tem que ser muito humilde sempre. Humilde. Então, primeiro você tem que arupa, impor, mesmo que você não tenha essa rendição, porque agora falou, quando você tem rendido, você com certeza vai ser humilde. Então, no começo você não vai ter de fato humildade, não vai ter humildade espontânea, não vai ter. Então o que fazer? Você tem que impor arupa. Se você não tiver humildade, daí como vai ser possível que você vire devoto e cante santos nomes? Se você quiser cantar o santo nome, você tem que adquirir 4 qualidades. Quais são? Nada Sit here, dude. Come here. It's my space. It's okay, people can sit. Dana significa sempre muito humilde. Doya, você dá compaixão para todos os seres vivos. Pratista Varjana. Abandonar. O seu desejo por ser honrado, respeitado, boa reputação. So Saranagati is very important. Assim você vai ser qualificado. Sempre pense, Guru e Krishna são meu mantenedor e meu guardião. Entendeu? Outra pergunta?
Então, ele está perguntando onde Javatama Bhaktivinoda Thakur explica 6 causas de Rati. O Gurudev falou, você está pulando já para Rati? Foi de Sharanagati para Rati? O Gurudev falou, não, passo a passo, primeiro passo a passo. Seis causas de Rati. O Gurudev falou, isso é muito elevado, muito elevado. Sobre Rasa Tattva. Rasa Tattva você tem que entrar pouco a pouco. Primeiro você se liberta dos anartas. Aí que você vai para isso. Por Rasa Tattva. Primeiro guarda no seu coração. The mic is not, we cannot hear through the mic at the back. It's not working? The mic is not working. Ele falou, não consigo ouvir você lá do fundo. Por que você não senta na frente, então? Ah, porque não dá para respirar aqui dentro. Como assim? Não tem ar aqui? É sufocante aqui, Gurudev, que não tem janela, devo estar dizendo. O Gurudev falou, não estou me sentindo sufocado. O Gurudev disse, por que você está se sentindo sufocado? Não estou me sentindo. Tá, então senta longe, então. Você está se sentindo sufocado? Mas aí não tem som lá no fundo. Você não tem força nenhuma no teu corpo, né? Não consegue respirar, é uma fraqueza que só você, né? Nos países ocidentais, dizem que uns 60. 60 is young or not young? What did you say? Young. Que nos países ocidentais, 60 ainda é jovem, considerado. Jovem idoso. If he is asking you, listen how you. He asks, are you here? You say no. Can't hear through the mic. So, Haribol, Hare Krishna. Very hard. What? Hare, you put this mic. What do you do? The Proverbs. There was another one, but I don't know what did you do. You cannot fly. Has to be here. This mic, what? This sometimes working, but this sometimes not. But there was a good one, and I don't know where you go. It was around. Tô vendo aqui o microfone para Gurudeva. It was around. I'm looking for it. Vrindavan Vihari Jai. अभी समय पढ़ रहे हैं Like some parikrama. Parikrama collects. Can you hear now? Pode ouvir agora? O Gurudeva está perguntando. Tá, eu vou ter uma pergunta aqui, ó. Sobre o Shikshastaka, verso 3. Você tem que ser muito humilde. Mas em qual situação? Em qual situação esse verso não se aplica? Shikshastaka, qual verso? O terceiro verso. Trinada Pesunitina. Trinada Pesunite. Mais humilde que uma folha de grama. Se você pisar na grama, a grama também tem um ego. A grama pensa assim, por que você pisou em cima de mim? A grama pensa. A grama também protesta. Também protesta. A grama ela protesta que você pisou em cima dela. I am grass. That is really his one. That is called Jehapuni. Jehapuni man, that is called Varila conception. And Varila conception is the cause of all our
A grama tem Derratma Abhiman, I am man, esse ego. E essa é a causa de todos os nossos anartas. Quando você pensa, eu sou homem, sou mulher, sou indiano, American, sou brasileiro, indiano. I am learned, I am a scholar, Eu sou muito erudito, inteligente. Dehatma. Tudo isso é Derratma Abhiman. Participant Lord Chaitanya Mahaprabhu Naham Vipro Nacha Narvati Navisa Nasucha Navyasta Vinigata Kintu Tattva Nikram Paramananda Purna Mitati Gopi Purtu. Por isso que Mahaprabhu disse esse verso, Naham Vipronacha Narapati Nabhivashunu Shudra. Only thing I am not Brahman. Sempre pense, eu não sou um Brahman, não sou um Kshatra, nem Vaishya, nem Shudra, nem um Brahmachari, nem um Grihasta, nem um Sannyasi. Quem sou eu? I am the servant of Krishna with the blood. Eu sou um servo de Krishna, o nome da João. Gopi Purtu. Always you have to think. Você sempre deve pensar assim. But here they give the example of tree means grass. Mas o exemplo é dado da grama. Grass also has A grama Dehatma. também tem esse ego, Derratma Abhiman, Running, chanting holiness. do corpo dela. Não sei quem ela é. Try to forget. Por cantar o santo nome, você deve tentar esquecer. So for this regard, use this blade of grass. Então, mas eu disse mais humilde que uma folha de grama. Tem a Epissunitia. Or Ramakrishna Taruriva Sarasuna. You will be tolerant as tree. Você deve ser tolerante como uma árvore. But you Tarori cannot Bassa tolerate Ishnana. more than. Porque não é possível ser mais tolerante que uma árvore. You will be Você deve ser humble more than mais tolerante que uma grama, blade of grass. mais humilde que uma grama e tolerante como uma árvore. Não mais do que uma árvore. Taruriva Sarasuna. Tarori Bassa Ishnana. More than tree. Então, você é tolerante como uma árvore. Porque não é possível ser mais tolerante que uma árvore. Tree giving everything, but it never. A árvore dá tudo, mas ela nunca reclama. Tree also giving the fruits, A árvore dá frutas. and if you cut the tree, E se você cortar a also árvore, giving the shade. a árvore também dá sombra. And if you cut the tree, when you cut it, Mesmo que você corte a árvore, ela vai também dar sombra. and you cut it. Eu vou falar, mas quando você corta a árvore, ela cai no chão, não dá mais sombra. O Buda falou, não, mas quando ela estiver caindo, mesmo enquanto você está cortando, ela continua a te dar sombra. And that's giving shade or not? At that time. And even also saying this, they have one kind of tree that is called sandalwood tree. Tem um tipo de árvore que é a árvore de Because sândalo. that the eggs, Mesmo que se você cortar ela, or then also Esse the machado. smell, sweet fragrance, giving o the machado vai ficar também com um cheiro bom do sândalo. and how it is so tolerant. As árvores são muito tolerantes. So for the Bhaktivinoda Thakur Por isso, explains, Bhaktivinoda Thakur explica. and trees they can tolerate everything. As árvores, elas aguentam tudo, elas toleram tudo. Rain coming, also trees also, As árvores toleram até mesmo a chuva. and also snow falling, A also, neve que cai também. As árvores aguentam neve, chuva. and you cut the tree also E se not você cortar a árvore também não vai reclamar. Se você cortar ela. Katilota namage. Mesmo que você corte ela. If you cut the tree also not asking with me. Se você cortar a árvore não vai dar nada. Not Não vai, asking perdão. anything. A árvore ela não vai reclamar nunca. E ela nunca pede nada em volta em recompensa ou em troca. We have something written or not. Já a gente pede coisa em troca ou não? Say that is. For this regard, Sim. Por isso que as escrituras dizem. gives this example. Mahaprabhu deu esse exemplo. And you cannot Que não é possível get tolerant você more ser than- mais tolerante que uma árvore. And so the Tinadavi Sunita Tarun. Por isso que é treinada pessoalmente na Tarori Bassa. Omani no Manaden. Omani means always very humble. And give the respect to others. They're simple. And
So then you will qualify to chant the Mani significa muito humilde, sempre dando respeito para as outras pessoas. Assim você vai ser qualificado para cantar o santo nome puro. Esse é o processo de como se cantar o santo nome. E um dia o santo nome puro vai se manifestar. What is the root cause of our bondage? Qual é a causa raiz do nosso aprisionamento material? É Dehatma Abhiman. A gente achar que a gente é o corpo. Concepção corpórea. Você pensar, eu sou esse corpo. Você deve pensar, eu sou o servo eterno de Krishna. É isso que você deve pensar. De Vereswara Porra e Krishna Nityadas. Eu sou o servo eterno de Krishna. E todas as coisas externas são designações que vêm. O Padre. Uma condicionada significa o quê? Que ela tem muitas designações, o Padre. Designações materiais. Mas a coisa principal é a gente ser sempre muito humilde e respeitar, oferecer respeito às outras pessoas. No Chaitanya Bhagavata, o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele falou esse verso. If the fruits coming in the branches of the tree, quando está vendo fruto no galho da árvore, automaticamente the branch, his branch, os galhos da árvore, eles se curvam, porque tem frutos. in the same way, Bhakti manifests in your heart. This is the same factor. Da mesma forma, esse é o sintoma quando o Bhakti se manifesta no seu coração. Você é sempre muito humilde. Quem tem boas qualidades vai ser sempre assim humilde também, dando respeito para as outras pessoas. É assim que se diz. A natureza espontânea dessa pessoa vai ser de ser muito humilde e de respeitar os demais. Sempre pense isso. Na Bhagavad Gita, Krishna fala. Qual o verso? Que quando vem o conhecimento, você fica muito humilde. Gyanavanam prapadante, janamante, gyanavanam prapadante, vasudeva savamiti, sarvatma sudeva. Gyanavan. Quando o conhecimento transcendental vir, você vai se render ao Senhor. E quando você tiver um falso conhecimento, você tem muito orgulho. Se for um falso conhecimento, você tem muito orgulho. Isso é muito importante, oferecer respeito aos outros. Esse tipo de sábio é muito raro. Esse sábio que oferece respeito aos demais. Porque quando a gente tem nem que seja um pouquinho de conhecimento, a gente fica muito orgulhoso. Ah, eu sei isso, eu sei aquilo. Entende? Por isso que quando o conhecimento vem, automaticamente a gente tem muito arrancar, muito ego. Muito ego, muito falso ego.
I know the Eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei. what is it? Only- But in the beginning, you Mas no have to começo você tem que impor essa humildade. understand. Entendeu? So, Mahaprabhu also said, Mahaprabhu disse, Trinada Pishunitina, Tarori Vasaishtana, Mani no Amanina Mani, Manadana, Yatanyasa Dahari. Then higher explanation is A explicação mais elevada, Aham Brahma, Shankaracharya disse, Aham Brahmasmi, Jnanam Brahma, Pragyana Brahma, Kalidam Savankalidam Brahma, Tattvamasi. Tatamasi. Then it's called Vedas, São os Mahavakyas dos Vedas. Mahavakya. Mahavakya is Entende, Mahavakya é como se fossem the best. as passagens mais importantes dos Vedas, os aforismos mais importantes dos Vedas. Leia no meu livro novo, Sapta Sindhu Gunabhati Shrirada. Damodar Chaitanya Mahaprabhu accepted Shankaracharya's Mahaprabhu explicou, Mahavakya. ou seja, eu explico nesse livro como Mahaprabhu aceitou esses Mahavakyas de Shankaracharya. Aham Brahmasmi. Shankaracharya disse Aham Brahmasmi. Yes, you are Mahaprabhu falou assim, Aham Brahmasmi, isso é verdade, o que você está dizendo é verdade. I am Brahma. Eu sou Brahma. You read not this book or not? Yes. Why did you read it? Brahma Jatiya, Sajatiya. I belong to Brahma. That's the real meaning. So, it's very nice. Essa explicação é muito linda. Especialmente Srila Gurudeva Srila Vamana Goswami Maharaj. His commentary was very nice. Ele fez um comentário muito lindo sobre isso, que reconcilia Mayavadi philosophy. a filosofia Mayavad Mahaprabhu accepted. e como Mahaprabhu aceitou esses 4 aforismos de Shankaracharya, mas fazendo uma relação com o Trinada Pishunitina. Esse verso do Shikshashtaka. Para vocês isso é um pouquinho complicado de entender, mas se vocês lerem, vocês vão entender. Or anyone? Alguma outra pergunta? Então, se Krishna fica bravo, o Guru te salva. E se o Guru ficar bravo, nem Krishna te salva. O devoto pergunta, que tipo de situação existe, por exemplo, que o Guru fica bravo e nem Krishna te salva? O Guru deve explicar o que significa isso. Se você não segue as regras de Bhakti, o Guru fica bravo. If you not follow Se você não seguir the instruction of as instruções de Bhakti, o Guru vai ficar bravo, não. the thing, Esse é o ponto. that time Krishna will not protect you. Krishna não vai te proteger. Like Chitraketu Maharaj. Que nem o exemplo de Chitraketu Maharaj. Chitraketu Maharaj, he joked with Chitraketu Maharaj, ele Shivji. fez uma... Then Parvati Ou seja, Rishi ele gave como se fosse caçoou, né? Ele caçoou do Senhor Shiva. E Parvati amaldiçoou ele. to become demon. Amaldiçoou para ele virar um demônio. Angry or no? Shiva ficou bravo ou não? He angry with Shiva ficou bravo com Parvati. because Parvati Devi said you should not give caste to Chitraketu Maharaj. Chitraketu Maharaj is Uttama Maharaj. Então Parvati quis amaldiçoar. Ela amaldiçoou Chitraketu Maharaj. Shivji rejected. Mas Chitraketu Maharaj era um devoto puro. É por esse motivo que o Senhor Shiva rejeitou Parvati. This is the main reason of Sati Dhyaka. E esse foi o principal motivo de Satedeha Tyaga, ou seja, quando ela abandonou seu corpo. Quando Sati, a esposa do Senhor Shiva, abandonou seu corpo. The main reason. Essa é a razão principal. Many reasons coming. You should not Muitas razões, né? Então a gente nunca deve ficar bravo com Vaishnava. Devi Banar Katha is coming. Tem a história também de Debi Banner. Ramachandra, O Senhor Rama, he always advised to Devi Banar. ele sempre aconselhava Debi Banner o seguinte. Sabe quem é Debi Banner? Era um gorila na época dos passatempos do Senhor Rama. Very powerful.
que ele era um gorila muito forte, poderoso. E ele era totalmente rendido, entregue ao Senhor Ramachandra. Ele serviu ao Senhor Ramachandra, but he criticized to só que ele criticava Lakshman. Lakshman is Guru Tattva. Lakshman era Guru Tattva, entendeu? Lakshman is Bhagavad Tattva. And Lakshman is called. Ramachandra é Bhagavad Tattva, já Lakshman é Guru Tattva. But that the gorilla, the Devi Bana, Esse gorila, Debit Banner, he criticized to Lakshman. criticava Lakshman, Because he is thinking, I am Devi. porque ele pensava, eu que But Ramchandra many times told, hey, Devi Eu que. Bana. Enfim, ele criticava Lakshman. And E aí, muitas vezes o Senhor Rama falou para ele, para Debit Banner, also, Lakshman é meu irmão is my e também seva. o melhor dos meus servos. Devi. O melhor dos meus servos. So he should not Então não criticize to. critique Lakshman. But his name is called Devi. Só que o nome dele era Debit. Debit significa o quê? 12 conception. Duas concepções. O nome dele significa isso, concepção dual. But the dual conception. Como assim concepção dual? What? He accepted Ramchandra, but he did Ele not aceitava o Senhor Ramachandra, mas ele não his servant. aceitava o servo do Senhor Rama, que é Lakshman. भगवान के मानते हैं भगवान के Você aceitar Bhagavan, não seu devoto? भक्त के मानते हैं कि भगवान Tem gente que aceita Bhagavan, mas não aceita devoto. Tem gente que aceita o devoto, mas não aceita Bhagavan. O que eu falei? Some people recognize or have reverence towards God, but they don't have reverence towards. Tem gente que reverencia Deus, mas não Some people have reverencia o devoto do Senhor. reverence towards the devotee of God. Tem gente que reverencia o devoto do Senhor, mas não reverencia o Senhor. So for this regard, Lord Ramchandra, Então, por isso que o Senhor Ramachandra, he did not take to Devi Bana ele and material. não levou o Debit Banner quando ele foi embora desse mundo material. Ele levou todo mundo consigo, mas ele não levou Debit Banner. And Devi Bana, he committed offense. Debit Banner tinha cometido ofensa aos pés de lótus Lakshman. de Lakshman. What is it? Lakshman is one tattva. Lakshman é qual tato? Guru tato. Ramchandra is Bhagavad Tattva. E o Senhor Rama é Bhagavad Tato. He committed offense to the Sri Guru. Mas ele cometeu ofensa aos pés de lótus do Guru. Por isso que o Senhor Rama não levou ele. And for this regard, he committed offense to the Sri Guru. Por isso que ele cometeu ofensa aos pés de lótus do Guru, né? Ele cometeu ofensa aos pés de lótus do Guru. E é por isso que aconteceu com esse Debit Banner. Ele, por causa dessa ofensa, ele começou a se envolver com os demônios. Porque quando você comete ofensa, a sua mente começa a se degradar. Sua mente começa a se degradar, entende? Degradar. E aí você acaba ficando querendo se envolver mesmo com os não devotos. Você vai ter essa vontade, entendeu? In the same way, Então, da mesma forma, quando o Senhor Ramachandra partiu desse mundo material, Devi Bana, he associated with Debit Banner começou a se envolver, a andar com os não devotos, por exemplo, do Duryodhana, do Shasana, etc e tal. then when same Krishna, same Ram and Krishna and Baladev, Lakshman appeared in Krishna Lila. E aí o mesmo Lakshman depois reapareceu como Baladeva e Rama apareceu como Krishna. Baladev Prabhu. But you remember, Baladev Prabhu, Mas lembre-se o seguinte, nonsense, Devi Bana. que Still gorilla. Baladeva lembrava como Debit Banner era um estúpido, um tolo e Treta Yuga. And Krishna has come in, agora lembra, pensa assim, still o also. mesmo Krishna, ou seja, Rama, ele veio como Krishna. E Debit Banner ficou aqui na Terra todo esse tempo, milhões de anos, até o Senhor Krishna reaparecer. Porque, na verdade, o Senhor Rama, ele veio na 24ª Chatur Yuga, no dia do Senhor Brahma. Já o Senhor Krishna veio na 28ª. Isso assim, milhões de anos, uma da outra. Então, Debit Banner ficou permanecendo na Terra, vivo todo esse tempo, e se andando com demônios, todos esses milhões de anos. O Bhagavatam explica isso aí. Then Devi Bana, he also criticized to Baladev. Debit Banner acabou fazendo o que ele fez? Ele criticou Baladeva Prabhu. He also Quando Baladeva veio, depois lá, o próprio Lakshman veio como Baladeva. blood. E aí Baladeva com o seu arado puxou ele assim num puxão. Now, Com o arado deu um puxão. and Balgidra. E com Also with his drugs. a massa, Baladeva matou ele. Matou o Debit Banner, esse gorila.
very careful. Tenha muito cuidado. Portanto, Hari Rushta Horile, Krishna Rakshi Bari Pari. se Krishna ficar bravo com você, Guru te protege, pode te proteger. Rushta Horile, Guru Rakshi Bari Pari. Mas, se o Guru ficar bravo com você, nem mesmo Krishna pode te salvar. This is the process. Esse é o processo. So never criticize. Nunca critique Guru nem Vaishnavas. Isso é muito importante. Understand? Entenderam? Good. No criticism. Actually, there are no criticism. Na verdade, você não deve criticar ninguém. Quantos são teus nomes? Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Não critique ninguém, cante santos nomes. Agora já acabou o tempo de perguntas e respostas, são 9 horas, também prachada. E vai ter outro programa na hora do almoço. Que ontem a gente chegou muito tarde e tal, o pessoal dormiu, todo mundo dormiu pouco. Então, tome prachada, dá uma descansada, e depois às 11 vai ter mais Harikata. Esse é o tempo novo de Gurudeva. Ó, fazer uma com vocês. Esse aqui é o salão. Cozinha, tem um banheiro no fundo, quarto de Gurudeva aqui. Aqui é a entrada. Jai Shri Gurudev, que dia?